Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quarta e última aula. Lembrando a vocês que é importante ressaltar que todas as dúvidas que vocês venham a ter sobre as nossas 4 aulas aqui, estou à disposição para ajudá-los a solucionar essas dúvidas. Tá certo? Então hoje, nossa última aula, iremos falar sobre a preparação de times de alta performance, não menos importante que os demais, né? E os demais também não menos importante que essa nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar de alguma coisa bastante relevante e muito importante nos tempos em que nós vivemos de competitividade, tá certo? Então vamos lá, preparação de times de alta performance. Sou o professor Jefferson Teste e estarei com vocês aqui nessa nossa última aula, tá certo? Então vamos lá. Por que pessoas buscam grupos e equipes? Temos uma distinção aí entre grupos e equipes. Evidente que muitas pessoas não pretendem desenvolver alguma tarefa, alguma atividade de forma mais isolada. Evidente também que em alguns momentos isso é muito importante, com que eu tenha um momento sozinho, um momento para que eu possa pensar em algumas coisas diferentes do cotidiano, algumas estratégias que eu possa implementar ao negócio, ao grupo, à equipe que eu faço parte. Mas as pessoas buscam basicamente, muitas delas por status, um sentimento de pertencimento, eu preciso fazer parte de uma equipe para dizer às pessoas que eu faço parte de alguma equipe, por ter segurança, por trocar informações, e isso me traz algum tipo de segurança. Realização de tarefas, eu não tenho tanta habilidade assim, isoladamente, em desenvolver algo, então eu me sinto mais seguro em realizar algumas tarefas com uma equipe. Socialização, pessoas não querem viver anonimamente, elas querem se socializar, querem estar com outras pessoas. Um desejo de fazer parte de uma equipe, de um grupo, de um time. Vontade de colaborar, vontade de fazer parte de algo maior, que não isoladamente. Me sentir motivado e conseguir, a partir daí, motivar também algumas pessoas. Aprender, basicamente, todo time, toda equipe que é formada, ela tem um contexto de ter mais do que uma possibilidade de aprendizado, de transmitir conhecimento também, de fazer com que outras pessoas aprendam comigo também, com a gente. Colaboração, na medida do possível, o que eu posso contribuir para uma equipe, para um grupo, para um time, eu que eu vou fazer. E um desenvolvimento pessoal. Então, basicamente, essas pessoas buscam, a grande maioria delas, buscam essas situações. Aí são 10 situações que eu trouxe para vocês aqui, tá certo? Então vamos começar dizendo para vocês aqui qual que é a diferença entre grupos e equipes. Existe uma diferença de grupo e equipe. Grupo é um conjunto de pessoas praticando atividades comuns com objetivos idênticos, porém individualizados. Então vamos voltar lá no filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, que eu citei para vocês aqui na nossa aula passada. Um grupo, basicamente, ela vai lá apertar parafuso. Todas as pessoas daquele grupo que tem como compromisso com a empresa apertar os parafusos. Isso, basicamente, é um grupo.
uma equipe. Todos os membros de um grupo participam, pelo menos, de um objetivo que só pode ser atingido pelo esforço conjunto de todos. Então, uma equipe já é algo um pouco maior, já é uma solução de um com a de outro, com a de outro, com a de outro, para que isso tenha algo mais efetivo de entrega. Tá certo? Então, os grupos, equipes e a alta performance. Como que isso é traduzido hoje, né, nesse mecanismo todo? Né? Então, toda equipe ela é um grupo. Então, no nosso desenho, a gente pode ver ali que a equipe está inserida dentro de um grupo. E uma equipe é uma equipe e nem toda equipe é de alta performance. Então, uma parte da equipe tem um sentimento mais à frente, um sentimento mais de crescimento, mais exponencial de entrega. Né? Então, toda equipe é um grupo, nem todo grupo é uma equipe. E nem toda equipe é de alta performance. Lembrando que a alta performance é algo assim, de 10 anos para cá, é algo que a gente tem visto, ouvido falar muito. A gente tem visto muitas equipes terem uma condição de performar com mais qualidade, com mais agilidade, né, com condições um pouco diferentes do que de outras equipes. Trouxe aqui para vocês terem uma ideia, uma salada de palavras aí, né, uma mistura de palavras aí, que nesse mundo de equipes, de times, de grupos, todas elas se relacionam de certa forma com habilidades, com empatia, todas elas evidentemente têm pessoas, comportamentos. Para alguns desses tipos de grupos são determinantes, o objetivo que tem que ser alcançado, o valor dessa equipe, propósito, inovação. Muitos buscam algo, isso está muito linkado às equipes de alta performance, inovar alguma coisa, né? Todos têm talentos, as estratégias são bem apuradas, a excelência também está muito linkada à alta performance, eficácia nas entregas, sustentabilidade para o negócio, vontade de fazer a coisa dar certo. Então, assim, são muitas palavras aí que no cotidiano a gente ouve falar e que elas estão muito linkadas e muito envolvidas aos critérios de equipes, principalmente de equipes de alta performance. Trouxe para vocês aqui 7 atitudes de profissionais de alta performance. Então, nós temos lá, desperte a proatividade. Né? Um profissional tem que despertar a proatividade, saiba receber feedback, por mais que ele seja negativo, ele sabe absorver isso, consertar o que precisa ser consertado, relevar algumas coisas que ele não dava tanta importância. Um profissional que busque a excelência, então a alta performance ela está muito vinculada à excelência na entrega, ao comprometimento de fazer tudo que tem que ser feito de forma bem feita. Aceite bem as mudanças. Na aula passada também mencionei para vocês que o ser humano ele é muito resistente a mudanças. Né? Então, se você quer ter alta performance, você tem que estar bastante aceitar bastante esses critérios de mudança. Desenvolva a inteligência emocional. Então, algo que também é muito dito, tem várias literaturas. Daniel Goleman tem um livro maravilhoso sobre inteligência emocional. Trabalhe bem em equipe, sabe lidar com divergências pessoais, né? Assim, o interesse é o mesmo, mas o perfil de umas pessoas são diferentes e ele saiba lidar bastante com isso. E ele tem uma condição muito favorável de orientar-se por resultados. Então, eu tenho o meu objetivo, eu tenho o alvo que eu preciso atingir, então isso tem que estar bastante claro para esse grupo de pessoas. A equipe de alta performance é poder contar com um time de profissionais competentes, motivados e engajados. Outra palavra que é bastante dita nos dias de hoje, que é o engajamento. Alinhados com o objetivo e ideias da empresa de trabalhar em sinergia, e é fundamental para o sucesso da organização.
Então, é um time especificamente de profissionais, evidentemente todos têm as suas competências, nem todos vão estar motivados, mas para ter alta performance a motivação tem que estar muito à frente e ele tem que estar bastante engajado com os objetivos que a empresa propõe para a entrega. Equipes que apresentam um bom desempenho acabam se tornando um diferencial competitivo para o seu negócio, fazendo com que eles se destaquem entre os concorrentes. As equipes de alta performance hoje elas são responsáveis por trazer para determinada empresa, para uma cooperativa, por exemplo, resultados extraordinários, entregas extraordinárias, que diferenciam essa empresa de outras empresas. Então, esse é um ponto bastante principal. Vamos ver aqui. O que buscam equipes de alta performance? Resultados financeiros compatíveis, custos compatíveis com qualidade. Não adianta eu ter um custo se eu não tenho qualidade. Então, também isso está intrinsecamente ligado. Nível de qualidade honesto, cliente e empresa. Então, tem que ter algo bastante envolvente entre o que eu vendo, para quem eu vendo, de que forma que eu produzo isso que eu estou vendendo. Reconhecimento e satisfação para a equipe. A entrega que a equipe promove, ela tem que ser evidenciada. A equipe tem que saber de todos esses critérios de qualidade que foram entregues aí. Reconhecimento e satisfação para a equipe. Eu acabei de dizer. Aprendizagem e crescimento pessoal. Desafio e sentido de trabalho. Quando eu faço parte de uma equipe de alta performance, a condição de aprendizado ela é diária, ela é constante. Então, esse aprendizado ele tem que estar sempre crescente, ele tem que fazer com que as pessoas evoluam, não que elas fiquem estacionadas no mesmo ponto que elas se encontram. Integra as pessoas e eleva a confiança. A parte participativa dessas pessoas, de um grupo de alta performance, movimentado por uma liderança, talvez democrática ou uma liderança de um líder coaching, ela promove para essas pessoas uma integração entre as pessoas, faça com que as pessoas realizem coisas com bastante confiança. Evidentemente que não basta eu ter a confiança, eu preciso entender do que eu estou fazendo para que essa confiança seja colocada à prova. Fortalece o grupo e a organização. A equipe de alta performance pro negócio, ela promove um fortalecimento individual do grupo, da empresa, ou seja, o fortalecimento vai estar sempre sendo requisitado e atinge resultados. Basicamente, as entregas têm que ser sempre de acordo com metas que foram estipuladas pela empresa, com um cronograma de execução das atividades. Então, são critérios que as equipes de alta performance buscam para atuar em determinadas empresas. Quais são as barreiras para as equipes de alta performance? Metas e objetivos confusos. Quando eu não defino muito bem as metas que eu tenho para o meu negócio, a equipe ela se torna um pouco, talvez, sem saber de que forma agir. Papéis não resolvidos. Quando as coisas começam a acontecer e algo sempre está ficando para trás sem solução. Tomada de decisão equivocada. Uma tomada de decisão não muito bem pensada pode provocar para uma equipe de alta performance algum tipo de desastre, alguma coisa assim que não saia de acordo com o que deveria acontecer. Políticas erradas, procedimentos obtusos, algumas coisas que não são, a própria empresa não define como critério de execução. Problemas relacionados às pessoas, quando a equipe não tem uma condição de ser mais, vamos dizer, mais ética, mais efetiva com esse propósito, mais alinhada, mais entendedora das divergências pessoais que possam ter. Liderança ruim, quando um líder não é muito líder, ele pode ser, como nós vimos na aula passada, um chefe. Isso pode comprometer o desempenho de uma equipe de alta performance. Organização com visão embaçada. Como eu disse em outras aulas, nós tivemos lá uma construção, uma empresa
teve uma construção de uma missão e junto com ela, no planejamento estratégico, foi desenvolvido e desenhado uma visão. Então, quando essa visão a longo prazo ela não é bem estabelecida, não é bem definida, a equipe de alta performance também não sabe qual é o destino das atividades que elas fazem. Feedback mal feito, quando a conversa eu, enquanto líder, tenho com o liderado e ela não é de solução de problemas e ela pode complicar algumas situações pessoais, isso atrapalha também as equipes de alta performance. Sistemas de recompensas mal concebidas. O que eu digo que vai acontecer caso o nosso objetivo seja atingido, eu não consigo manter. Então eu tenho um sistema de recompensas mal concebida, mal elaborada, mal entregue. Então assim, a minha parte enquanto equipe de alta performance tecnicamente acontece muito bem, às vezes o compromisso com a empresa não é tão bem assim. Então isso pode provocar aí uma perda da equipe de alta performance. Falta de vontade de mudar. Como eu disse, a mudança, em outras aulas, né, a mudança é algo bastante que as pessoas têm muita dificuldade com a mudança, né? Elas são bastante resistentes à mudança. Então, quando eu não tenho essa vontade de mudar, de promover algo diferente, a equipe de alta performance também não consegue avançar. E falta de suporte. Evidente que quando a equipe de alta performance, tecnicamente, ela está bastante focada no que ela precisa fazer, no que ela precisa desenvolver, e eu não tenho um suporte para me ajudar com situações tecnológicas, com situações mercadológicas, isso pode também promover uma perda com a equipe, né, com o time de alta performance. Então eu trouxe aqui 8 dicas para vocês de como desenvolver equipes de alta performance. Primeiro, atente-se aos recrutamento e seleção. Como a nossa disciplina aqui trata basicamente de gestão de pessoas, é muito importante nesse momento os recrutadores, né, o time de gestão de pessoas, esteja bastante atento a alguns critérios, né? O primeiro passo para se ter uma equipe de alta performance é justamente saber escolher muito bem os profissionais que irão compor o seu time. Eu preciso ter isso bem alinhado com a equipe para saber que tipo de pessoa, que tipo de colaborador eu vou trazer para esse time. É preciso estar atento durante o processo de recrutamento e seleção. Todo momento do recrutamento e seleção de uma pessoa, de um candidato, eu preciso estar voltado ao que ele vai me dizer, as perguntas que eu faço, de que forma que eles vão me responder isso. É importante estabelecer critérios que vão além do conhecimento e habilidade técnica. Habilidade pessoal, por exemplo, contextualização de uma possível desavença, né? Algo relacionado a uma relação interpessoal que possa vir a danificar, como é que é a reação dessa pessoa. Eu saio um pouco da parte técnica e entro um pouco na parte mais do candidato. Procuro selecionar profissionais que, além de excelentes naquilo que fazem, tenham competências comportamentais que dialoguem com o posicionamento da empresa. É como eu disse há pouco, né? Agora, acabei de dizer, eu preciso saber sobre essa pessoa, qual que é o contexto mais pessoal dela e não tanto técnico. Eu preciso entender como que é essa pessoa. 2. Seja um líder de alta performance. Se você quer saber como desenvolver equipe de alta performance, é fundamental que os seus colaboradores vejam em você um exemplo a ser seguido. Então, o que eu transmito para a minha equipe, provavelmente é o que elas irão realizar. Então, se eu tenho condições de liderança de alta performance, é bem provável que eu também terei equipes de alta performance. É comum que as atitudes de um time sejam um reflexo de ações de líder. Se as minhas ações não promovam a performance, eles também não vão promover. Então isso tem que estar bastante linkado. Demonstra entusiasmo, engajamento, de novo a palavra engajamento aqui, e comprometimento com a entrega de resultados e sua equipe te retribuirá da mesma moeda. Se eu, enquanto líder, estou bastante envolvido com as entregas, com as metas que eu tenho de entrega, e eu conseguir promover isso para a equipe como um todo, essa equipe também vai comprar a minha ideia, vai comprar a minha condição de entrega e elas vão
conseguir fazer essa entrega. Procure ser um exemplo diário para os seus colaboradores. Isso também está linkado a uma outra frase que a gente viu ali, né, da liderança, mas novamente ela vai ser o espelho para esses líderes, né? Abrace a missão, a visão e os valores da empresa. Eu tenho uma missão de fazer algo. Por que eu faço algo hoje? Porque eu tenho uma visão de futuro. E essa visão ela vai estar muito baseada em valores que a minha empresa tem. Consequentemente, o meu líder de alta performance tem que estar bastante enraizado com todos esses valores para que a minha equipe de alta performance também tenha esses valores bem alinhados e consiga fazer com que a minha visão seja alcançada. Busque aprimorar-se de maneira contínua. É o aprendizado contínuo, é a atualização, é a tecnologia, é a inovação, é tudo voltado a não ficar estacionado, a promover realmente mudança, fazer com que as pessoas saiam um pouco da zona de conforto, pensem um pouco fora da caixa, fazer com que as pessoas se aprimorem mais. Terceiro, defina metas inteligentes e desafiadoras. A gente vai ver agora aqui sobre as metas SMART. Para que a sua equipe tenha um desempenho satisfatório, é preciso desafiá-las a conquistar, a se superar. Por mais que eu tenha uma meta difícil de ser alcançada, mas possível de ser alcançada, eu promovo para a minha equipe de alta performance, além do alcance dessa meta, algo que eles possam também superar essa meta. Nesse sentido, procure definir metas inteligentes e desafiadoras, que forcem os seus colaboradores a saírem da zona de conforto. De novo, da zona de conforto. Saia do comodismo. Pense fora da caixa. Ache alternativas de buscar as entregas que precisam ser feitas, soluções para as entregas que precisam ser feitas. As metas precisam ser coerentes com a realidade da empresa. Elas são as chamadas metas SMART. O que são as metas SMART, né? Para o significado de cada uma dessas letras, tem lá o S, né, de específico, tem que ser uma meta específica. Eu vou produzir, sei lá, vamos contextualizar na cooperativa, né? Eu vou ter como meta a exportação de grãos, por exemplo, né? Então eu tenho uma meta de exportar 1.000 toneladas. Vamos sugerir essa meta aqui, uma meta de 1.000 toneladas de grãos por mês, por exemplo. Então eu deixei isso bem específico, essa é a minha meta. É uma meta mensurável, eu consigo fazer isso? É possível, né, disso acontecer? Eu consigo alcançar, né, uma meta alcançável, esse volume de 1.000 toneladas? Ela é relevante? É importante 1.000 toneladas, ou ela é muito básica? Eu poderia, nesse contexto, colocar 5.000 toneladas. Ela é bastante relevante. E o tempo que eu determinei para que isso seja cumprido? É um mês para entregar 1.000 toneladas? Então eu tenho que ser específico com a minha meta, mensurável com os critérios que eu tenho nela, ela deve ser alcançável, é muito relevante para o negócio da empresa e eu tenho um tempo definido. O tempo definido, pessoal, não é assim, é por mês. Não, é 1.000 toneladas do dia 1º ao dia 30, às 23 horas da noite. Né? É colocar prazo estipulado. Essa área temporal aí, o critério do tempo, ela não é assim, até o último dia do mês. Até o último dia do mês vai até meia-noite. Né? Mas não, eu preciso mensurar isso até, né, sei lá, às 18 horas da tarde, que é o horário que a empresa trabalha, por exemplo. Então eu tenho que mensurar isso de uma forma bem coerente, ser bastante específico. É uma meta que tem que ser alcançada, ela é relevante para o negócio da empresa e o tempo tem que estar bem definido. Em quarto lugar, ofereça recompensas. Sempre que a sua equipe realiza um bom trabalho e bate as metas, procure reconhecer e recompensar os esforços. Muitas empresas trabalham isso com premiação para os colaboradores, para a equipe. Outras fazem lá ao fim do expediente um happy hour, né, quando a meta foi batida. São várias as situações, mas o importante é ser celebrado e ser recompensado essas pessoas com esse objetivo alcançado.
Elogios, brindes, gratificações, confraternizações têm potencial para manter os profissionais motivados, o que reflete diretamente nos resultados da empresa. Se todas as vezes que eu fizer isso, que eu continuar mantendo motivados, é uma grande chance que eu tenho de, aos poucos, gradativamente aumentar as minhas metas. A possibilidade de alcançar novos números com uma equipe motivada, ela é muito maior numa equipe de alta performance. Lembre-se de que as recompensas devem ser por mérito e não por simples afinidade. Isso é muito claro. Tá? Eu não tenho que, porque eu gosto de uma pessoa, eu vou colocar ela como responsável disso. Não, eu tenho que ser bastante coerente, eu tenho que dar o mérito para quem é de direito ao mérito. Isso pode acabar estremecendo e fragilizando as relações entre os membros, os quais precisam estar sempre em harmonia e coerência. Se eu parto para um princípio onde eu tenho algumas particularidades de evidência, eu posso perder alguns componentes que são importantes do time de alta performance. 5. Invista em treinamentos. Falamos na nossa primeira aula bastante sobre treinamentos, tivemos algumas perguntas relacionadas a isso. Ter profissionais bem treinados e capacitados é a base para desenvolver uma equipe de alta performance. É evidente, se o que eu promovo para os meus colaboradores e eles conseguem reverter isso nas entregas, eu tenho uma condição dessas pessoas estarem um passo à frente de uma equipe comum, né? Uma equipe de alta performance. Todo o treinamento que elas fazem, todo o investimento que eu faço nessas pessoas, elas têm uma condição exponencial de gerar resultados. Cursos, workshops, palestras, parcerias com instituições de ensino ou portais de cursos EAD são exemplos de ações capazes de promover o crescimento profissional dos colaboradores. Todas as formas, falamos um pouco sobre isso na nossa primeira aula lá, todas as formas de treinamento, de investir nos colaboradores com o critério de conhecimento, todas elas são bem-vindas. Os membros das equipes entenderão que a empresa se preocupa com eles, o que os motivará a continuar dando o melhor de si. Hoje nós vivemos um mundo onde isso já está bastante enraizado em grandes empresas, em grandes cooperativas. A questão de promover para os colaboradores treinamento, capacitação. Ao ponto de que muitas pessoas, muitos colaboradores, já estão sugerindo para a empresa alguns treinamentos um pouco mais específicos, ou tecnicamente para a área, ou para o comportamento que a empresa, que o time precisa ter para conseguir alcançar níveis aí de alta performance. 6. Promova a troca de funções. Esse ponto é bastante importante. Outra maneira eficaz de como desenvolver equipes de alta performance é promover a troca de funções entre os colaboradores. Fazer com que um profissional de marketing troque de função com de vendas, por exemplo. É uma forma de criar profissionais polivalentes, dando um upgrade em suas competências. Além disso, quando todos sabem fazer de tudo, é possível trabalhar com mais harmonia. Por que eu disse que isso é importante? Quando trabalhamos com um critério que a empresa define para nós, enquanto colaboradores, que o nosso grupo de empresa tem uma visão sistêmica do negócio, na nossa cadeia de valores de A a Z, ela é bem definida. É importante sim que todas as pessoas saibam fazer o que todos fazem. Mas evidentemente que um profissional de marketing, nesse exemplo que eu trouxe aqui, ele estudou 5 anos e fez uma especialização de mais 2 anos para especificamente para esse critério de marketing. Muito provável que a pessoa de vendas, quando venha atuar no marketing, não vai ter a mesma condição, o mesmo aperfeiçoamento que a pessoa de marketing teve. Assim como a pessoa de marketing não vai ter isso muito evidente na área de vendas. Mas promover essa troca num critério mais experimental, para saber como é que funciona, para fazer com que a visão sistêmica do negócio seja bem estabelecida e todas as pessoas saibam como que tudo funciona, isso sim é bastante relevante. Tirar uma pessoa por 30 dias de marketing e colocar uma pessoa de vendas por 30 dias no marketing, eu digo para vocês que isso não é tão bom. Pode sofrer aí algumas coisas que
que a empresa não deseja. Mas por um momento específico, um suporte do pessoal de vendas para a área de marketing, isso sim, essa troca tem que acontecer. Para isso, é evidente que o aprendizado nessa troca faça sentido, né? Eu saber de marketing assim como eu preciso saber de vendas. E a área de vendas é bastante curiosa porque, assim, vamos pensar numa cooperativa que além da venda de grãos, ela também tem uma condição para os seus cooperados da venda de insumos. Então, as pessoas de vendas de grão, um critério mais de exportação, ela precisa saber do ponto dos insumos que os agricultores precisam e que a cooperativa dispõe para entrega para eles. Assim como o marketing, para poder, de certa forma, publicar, desenvolver, né, colocar uma amostragem aí fora dos critérios de venda, ela precisa saber também do que a empresa vende, qual que é a essência dessa cooperativa, né? Qual que é o insumo que ela tem para vender. Fazer um marketing mais relacionado a esses critérios aí. Sétimo, comunique-se e ajude seus funcionários. Comunicação, evidentemente, que é algo muito importante e muitas empresas têm esse critério bastante deficitário. A comunicação transparente e horizontal é a chave para quem quer saber como desenvolver equipes de alta performance. É ser claro, é ser objetivo, é dizer o que precisa ser dito. As relações profissionais entre líderes e liderados precisam ser baseadas no diálogo. A conversa é a base de tudo. Comunicação ela tem uma condição muito extensa, né, na palavra comunicação. Mas saber se comportar, saber dizer o que tem que ser dito, na hora que precisa ser dito, não engavetar nenhum tipo de comunicação, nem um e-mail, nem um contrato, nem nada disso. Ela é uma condição muito favorável para que as equipes de alta performance tenham bastante êxitos. Busque ouvir o que os seus colaboradores têm a dizer, peça sugestões, esclareça dúvidas, seja razoável a delegar tarefas e esteja sempre disposto a ajudá-los a estender as mãos quando necessário. Um líder de alta performance, vamos dizer assim, ele tem que ter toda essa condição de ouvir os seus colaboradores atentamente, de buscar diminuir as divergências que existem entre ocupantes de um mesmo time, entre colaboradores da mesma equipe de trabalho. Então, isso mais do que de todos é também uma atribuição bastante cabível para um líder. Ele tem que ter esse entendimento. E quando ele tem a questão motivadora, que ele transcende isso para todos os seus colaboradores também têm essa relação e essa condição de entender que hora que ela precisa apertar um pouquinho mais na comunicação, que hora que ela precisa diminuir um pouquinho mais nas situações para não promover alguma coisa um pouco mais grave, uma comunicação mais com ruídos, né? Então ela tem que ter esse tipo de inteligência. Tudo isso favorece o desempenho de equipe e fortalece a relação de confiança entre os colaboradores e a organização. Quanto mais claro eu sou com os meus colaboradores, quanto mais direto eu sou nas questões que eu preciso que eles desenvolvam, não para mim, mas para a nossa equipe, os benefícios também virão mais cedo. E por último, faça feedbacks com as equipes. O feedback é uma ferramenta muito importante em equipes de modo geral. Nas equipes de alta performance, então, nem se fala, né? Procure realizar reuniões periódicas para avaliar os recursos obtidos e dar os devidos feedbacks aos seus colaboradores, apontando os acertos e os aspectos que precisam ser melhorados. O feedback é uma ferramenta poderosa para motivar e alinhar as equipes, bem como rever estratégias e planos de ação. Ao fazer elogios ou críticas construtivas, o colaborador passa a perceber que o seu trabalho não é indiferente, mas sim importante para a geração de resultados. Então, o feedback, basicamente, ele tem dois modelos, dois padrões de feedback. O feedback que eu enquanto líder, chamo o colaborador para dizer para ele, olha, você está indo muito bem. Eu tenho também um modelo que eu digo, olha, você precisa melhorar nisso. Beleza, são dois modelos básicos que as empresas hoje têm
dentro das suas lideranças. Agora, eu consegui fazer esses dois tipos em um só, é a melhor forma que eu tenho para engajar os colaboradores. Por exemplo, é evidente que a pessoa, em alguma situação lá, ela teve uma conduta não tão desejada pelo líder da equipe. E ele precisa ser tratado. O líder precisa chamar esse colaborador para dizer para ele, né, o ponto onde ele errou e o porquê que isso aconteceu. Só que é evidente também que esse colaborador ele teve, naquele momento, um erro. Quantos acertos ele teve? Tudo bem que ele é contratado e pago para fazer certo e para fazer bem feito. Não justifica ele ter errado. Mas eu lembrá-lo de que ele é importante para o meu negócio, de que as entregas dele são de qualidade, com que ele cumpre os compromissos dele, isso eu preciso evidenciar para eles. É uma forma muito eficaz de colocá-lo em motivação, de fazer com que ele se sinta motivado. Depois que ele está motivado, aí eu consigo dizer para ele, olha, você precisa melhorar só nesse ponto aqui, você teve esse precalço aqui, que você precisa melhorar um pouco, que você precisa repensar essa atitude, que você precisa mudar um pouco. Então o feedback é uma ferramenta muito poderosa com relação a isso. Quando eu vejo isso de forma estratégica, tá, e o feedback precisa de uma mudança um pouco mais radical, aí eu preciso dizer a ele sobre a documentação que ele precisa montar sobre isso. Um exemplo que eu trouxe aqui é o plano de ação. Então o plano de ação ele tem lá, né, um modelo estabelecido do que ação ele vai ter, em que tempo ele vai ter, por que essa ação está sendo realizada, quem é o responsável por essa ação e qual que é o dia que isso vai ser resolvido. Evidentemente que um plano de ação ele vai ter lá. Vamos pensar um plano de ação aí para... deixa eu pensar uma situação aqui. Um plano de ação para corrigir uma meta. Tá? A minha meta é a exportação, né, que a gente falou há pouco aqui, de 1 milhão de grãos, 1 milhão de toneladas de grãos. Mas, por uma questão de atenção que eu deixei de ter, eu só consegui 900 mil toneladas. 900 toneladas ao invés de 1.000 toneladas. Então, eu vou fazer um plano de ação para descobrir o porquê que eu não consegui, quem foram os atores responsáveis para que isso não tenha acontecido, e essa pessoa vai ter ali as suas responsabilidades de soluções para isso. Então, o plano de ação não é basicamente assim, o meu plano de ação é, esse mês não deu para ser 1.000 toneladas, mês que vem vai ter que ser. Não é. São todas as ações recorrentes que eu vou ter que mudar nos critérios que a minha equipe tem para que aquele número seja, de fato, alcançado. Tenho aqui um modelinho, básico, tá? Mas é bastante funcional. Existem uma série de modelos de feedback, mas esse aqui eu achei bastante interessante e resolvi trazer para vocês. Como dar feedbacks construtivos para seus colaboradores? Primeiro, não faça isso na frente dos outros, se for um assunto delicado, se for algum tipo de punição, se for uma correção que você vai trazer para o seu colaborador, chama ele numa sala de reuniões, no momento que você, líder, e ele estejam sozinhos, para que seja dito o que precisa ser dito, para que ele corrija as ações que não foram desejadas no momento em que provocou, né, nesse momento, sugerir esse feedback. Segundo, comece falando dos bons resultados. Falei isso há pouco, né? Todos os resultados que o colaborador entrega, por melhor que seja, ele já é pago para isso. Ele foi contratado para fazer isso, então ele tem que fazer bem feito. Quando ele tem um deslize, é evidente que eu tenho que colocar isso para eles. Olha, a sua importância é essa, a sua qualidade é essa. Por que que isso aconteceu? Isso é algo que a gente precisa mudar. Terceiro, exponha o objetivo da conversa. Chegue no assunto principal da conversa rápido. Então não adianta eu elogiá-lo por uma reunião de 20 minutos, por exemplo, eu elogiá-lo por 18 minutos e 2 minutos eu dizer para ele o que ele errou. Tem que ser o contrário. Eu gasto ali 3, 5 minutos
dizendo sobre a importância que ele tem, os resultados que ele entrega que são bons, e depois eu delongo um pouco mais detalhadamente no que ele sim precisa mudar, melhorar ou corrigir. Convide-os para compartilhar seus pontos de vista, escute-os abertamente e não os interrompa. Evidente que ele vai ter que te trazer um motivo de tal situação ter acontecido, que provocou esse feedback corretivo para ele. Muitos trazem isso como feedback negativo, tá? Eu prefiro usar isso como um feedback corretivo. Deixa ele trazer para você por que isso aconteceu. Se ele já está motivado, rapidamente ele vai dizer para você, não, realmente eu errei, realmente eu fiz errado, realmente a minha conduta não foi a mais desejada, e eu vou corrigir isso rapidamente. Ele pode trazer isso para você sem que você tenha tanto esforço de dizer para ele qual foi o problema. Instigue ele a trazer os problemas que motivaram esse feedback aí, e dê o seu ponto de vista. Olha, tudo bem, que bom que você reconhece que você errou, mas a nossa empresa, isso não pode acontecer. O nosso negócio não pode ter esse tipo de evento. Então, todo cuidado é pouco com relação a isso, e o entendimento de um colaborador muito mais esclarecido quando ele traz para você o problema é diferente de alguém que não percebe o tipo de erro ou a gravidade do problema que ele trouxe para você. Se um profissional de alta performance não quer dizer que os erros nunca serão cometidos, não quer dizer que os erros nunca serão cometidos. Quer dizer que a capacidade de correção, aprendizado e superação será sempre a prioridade. Eu posso errar, mas eu vou sempre buscar me capacitar para ter essas correções, vou aprender com isso, vou superar esses erros e as minhas entregas serão sempre a prioridade. Quem disse isso foi a Hélida Pereira Jerônimo. É uma autora que eu não conheço, mas é uma frase bastante impactante. Tá certo? Pessoal, encerramos assim então o nosso ciclo de 4 aulas da disciplina de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. Espero que vocês tenham entendido todo esse contexto, é bastante coisa. Falar de gestão de pessoas é algo assim volumoso, vamos dizer assim, tem bastante critérios. São muitas as ferramentas que são utilizadas para gerenciar pessoas, recrutamento de pessoas, para capacitar lideranças. É uma infinidade de situações que a gente pode trabalhar. Eu trouxe aqui algumas coisas, alguns contextos baseado no livro da disciplina que vocês receberam. Eu espero ter sido bastante claro com alguns critérios aí, e de qualquer forma também, se alguma coisa não foi tão clara assim, peço a vocês que mandem para nós os seus questionamentos, as suas dúvidas, que o mais breve possível nós vamos responder vocês com essas dúvidas aí. O mais importante é, não fiquem com nenhum tipo de dúvida, perguntem, questionem. Estamos aqui para transmitir o conhecimento para vocês e que realmente esse conhecimento seja incorporado por vocês. E que vocês levem aí na trajetória profissional de vocês. Tá certo? Um grande abraço, alunos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.